falando ao coração. Pela graça, bondade, amor, poder e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um programa Falando ao Coração. O programa que veio para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Betel, a igreja que ama você. Temos o privilégio, a honra de mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Grandes coisas tem feito o Senhor através deste programa, através da vida do pastor Gentil. Quando ele não está aqui, eu estou. Mas o Deus que age é o mesmo. E a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, eu tenho uma palavra de vida, de restauração para o seu coração através deste programa. Eu não sei como você está agora, talvez você está triste, abatido pelos problemas que muitas vezes a vida lhe coloca e pelos embates que a vida nos proporciona, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, palavra de vida, de restauração. E se você abrir o seu coração e crer naquilo que será falado aqui, naquilo que será profetizado, você vai experimentar algo novo, algo especial da parte de Deus para o seu coração. Deus é fiel. E mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel. E a palavra diz que as misericórdias dele não têm fim e renovam-se a cada manhã. Portanto, o diabo é sujo e muitas vezes ele fica falando para você, mas não sei por que você fica pensando e falando desse Deus, esse Deus não olha para você, não se importa com você. Ele acusa você muitas vezes, o diabo, mas eu quero dizer a você que o nosso Deus é misericordioso. A Bíblia, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que as misericórdias dele não têm fim e renovam-se a cada manhã. Esta é a notícia especial para você. Esta é uma notícia para alegrar o seu coração. Que nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram para você. E você tem a chance, a oportunidade de mudar a sua história mais uma vez. Porque Deus está com as misericórdias dele sobre a sua vida e por isso você pode vencer, você pode sair deste problema, pode sair dessa situação e pode ser bem sucedido diante disso tudo que está acontecendo na sua vida. Estamos indo ao ar agora através da TV Goiânia Band e da Fonte TV para toda a região metropolitana de Goiânia, para o estado de Goiás e para o Distrito Federal. Estamos indo ao ar também através da TV Vitoriosa, que é o SBT de Uberlândia, alcançando ali o Triângulo Mineiro. E através da Rede Boas Novas de Comunicação, alcançando aí esse Brasil abençoado, onde tem uma repetidora das Boas Novas. Você pode ligar, assistir ao programa e ser ricamente abençoado e abençoada por Deus. Ou se você preferir, você pode ver também o programa através da internet. É igrejabetel.com.br. igrejabetel.com.br, você vai lá em programação ao vivo, clica lá em programação ao vivo e você vai ver o programa. Então você tem a oportunidade de ver o programa e de indicar o programa para alguém que está precisando. Conhece alguém que está passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade? Conhece alguém que está precisando de uma palavra de vida e de restauração? Então, liga agora para esta pessoa e fala para ela, conecta aí ou liga a sua TV aí no canal tal, que você vai ver aí o programa Falando ao Coração. O canal de acordo com a sua cidade, de acordo com a sua região. Mas seja um profeta, seja um canal de bênçãos na vida dessas pessoas que você sabe que precisa de uma palavra de bênção. Eu sou o pastor Welton Lemos,
e com muita honra, com muito carinho, mas com muito respeito, estou aqui para fazer o programa hoje. E quero cumprimentar a todos vocês que me assistem agora, nas demais diversas e diferentes regiões desse Brasil abençoado. E declarar que a maravilhosa e poderosa paz do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. E pedir a você para abrir o seu coração e fazer deste momento o seu devocional, o seu momento de adoração, o seu culto ao Senhor Jesus. Talvez você não tenha a oportunidade de cultuar ou não teve a oportunidade ainda de cultuar o Senhor esta semana. Agora pode ser a sua oportunidade de cultuar. Faça desse momento o seu momento de fé. E se você precisa de uma bênção, este é o momento certo para você receber do Senhor Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Nossos telefones já estão abertos aí para vocês, aguardando a sua ligação. Você pode ligar agora, 0300 31 31 601. 0300 31 31 601. Ou, para quem está na região metropolitana de Goiânia, DDD 62 3221 0000. 62 3221 0000. Liga agora, coloca o nome no altar da intercessão. No final deste primeiro bloco, eu vou orar com você. Vou antes ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Depois vou orar com você com as minhas mãos ungidas no altar da intercessão. Vamos fazer aqui uma oração de fé, uma oração forte e declarar a sua bênção, declarar a sua vitória no santo, precioso e bendito nome do Senhor Jesus. Na vida, nós temos opções. Deus nos deu algo que é maravilhoso, que é espetacular, que é chamado de livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer. Você tem o direito de decidir aquilo que você imagina que é melhor para você. O grande problema é que muitas pessoas têm feito besteira com aquilo que ele tem de melhor nas mãos, que é o livre-arbítrio, a oportunidade de decidir pelo correto. Muitas pessoas têm decidido pelo errado. E o grande problema ainda se estende, fica maior. Porque a pessoa decide a coisa errada, toma a decisão incorreta e depois ainda quer questionar a Deus. Ah, mas por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que é só comigo que estas coisas acontecem? É porque foi você quem tomou a decisão errada. Você tomou as decisões pelo que aqui aparentemente seriam mais fáceis. E nem sempre o mais fácil é o que vai te levar ao sucesso. Aliás, eu quero deixar aqui para vocês um conselho de amigo. Não existe sucesso com facilidades. Quando você vê uma coisa muito fácil, uma proposta muito boa, que te dá muito e que não requer nada, como diz aquele ditado antigo, dos mais antigos, coloca a barba de molho, porque alguma coisa tem errado nisso aí. Na vida, 90% daquilo que nós fazemos é transpiração, os outros 10% é inspiração. Mas você tem que trabalhar. Não existe sucesso, não existe vitórias, não existem conquistas sem que você tenha se esforçado para aquilo acontecer. Você ouve, vê exemplos de pessoas que falam, eu passei, minha vida foi assim, foi difícil, hoje Deus está abençoando. E você fica assim, será que realmente é assim? Primeiro, aquelas pessoas que você vê fazendo sucesso hoje, tomaram as decisões corretas ontem. Usaram aquilo que o Senhor deu como livre-arbítrio para tomar as decisões corretas. Pastor, mas o que a gente faz para tomar as decisões corretas? Temos que ter a bênção de Deus na nossa vida. O discernimento. A palavra tinha fugido, mas voltou.
temos que ter o discernimento daquilo que é melhor, que vem do Senhor Jesus para nós. Mas na vida, muitas vezes nós tomamos a decisão que não é a melhor, que não é acertada. Você tem que interromper isso, você tem que recuar, para depois você avançar de maneira segura. Mas tem muita gente que está sofrendo porque tomou a decisão errada na vida, nas escolhas, usou o livre-arbítrio que Deus deu, tomou a decisão incorreta e continua sofrendo e continua querendo levar avante um projeto que sabe que não vai dar certo. Às vezes na vida, nós temos que recuar. A grande maioria dessas pessoas que vocês veem, que fazem sucesso, que estão aí fazendo sucesso, teve que dar um passo atrás, teve que recuar para recomeçar da maneira correta. Talvez seja a hora de você recuar nesse projeto que você vê que não vai funcionar. Porque se você avançar, vai causar sofrimento, vai causar dor e vai causar decepção, frustração. E aí você vai ter mais um problema para resolver na sua vida, que é na sua cabeça. Mas eu estou aqui para profetizar a bênção, a vitória. E eu quero profetizar nesta hora que o Senhor Jesus esteja dando a você sabedoria para tomar as decisões corretas. Recebe em nome do Senhor Jesus. Quero agora compartilhar com vocês testemunhos de pessoas que foram abençoadas através do programa Falando ao Coração. Pessoas que tiveram fé no coração, participaram e Deus abençoou. Olha o que diz a irmã Alice Maria de Jesus, de Goiânia. Seu filho Dionis estava por muito tempo desempregado. Suas contas estavam todas atrasadas, totalmente endividado. Ela fez a campanha dos Salmos, pedindo a Deus para agir em favor da vida do seu filho. O Senhor abriu uma grande porta de emprego. Ele está trabalhando e colocando todas as suas obrigações em dia. Que maravilha, né? Ela diz que através do programa Falando ao Coração, tem visto maravilhas acontecerem, estar grata a Deus por esta bênção recebida. Parabéns, irmã Alice, bendito seja o nome do Senhor. Parabéns ao seu filho, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês de maneira poderosa, de maneira rica e de maneira especial. Maria das Dores, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: seu filho Beto sofreu um acidente de motocicleta e machucou muito. Ficou praticamente paraplégico em um leito de hospital. Triste, né? Ela colocou o nome dele no altar da intercessão, pedindo a Deus um verdadeiro milagre na vida do seu filho. Deus ouviu as suas orações e agiu em seu favor. Seu filho está caminhando novamente e retomou a sua vida cotidiana. Que maravilha! Ela não tem palavras para agradecer. Ela não tem palavras para agradecer, para expressar a alegria de ter o programa Falando ao Coração em sua casa, pois Deus tem mudado a história da sua família através deste programa. Irmã Maria das Dores, Deus te abençoe. Deus abençoe a vida do seu filho e que a obra seja completa. Bendito seja o nome do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vocês acabaram de ouvir 2 testemunhos de pessoas que foram ricamente abençoadas por Deus através deste programa. Nós temos milhares de pessoas todos os dias sendo abençoadas, sendo restauradas, famílias sendo restauradas através deste programa. Mas nós temos um custo para colocar este programa no ar todos os dias. E nós temos também um objetivo de expandir, de alcançar mais vidas, mais pessoas. Mas nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a nos ajudar a fazer isto. Aí você pergunta, como, pastor? E eu te respondo, sendo um evangelista associado do programa Falando ao Coração ou uma evangelista associada do programa Falando ao Coração. Basta você ligar na nossa central, colocar o seu nome no altar da intercessão e dizer também, eu quero ser um evangelista associado do programa Falando ao Coração. Eu tenho certeza que
Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o milagre e você será recompensado. Você será abençoada por Deus através dessa sua atitude de fé. Contamos com a sua ajuda, contamos com a sua colaboração. Deixa Deus agir no seu coração. Seja um evangelista associado, seja uma evangelista associada e nos ajude a fazer este programa. Um projeto vitorioso, um projeto vencedor, um projeto que tem abençoado milhares de vidas todos os dias. Seja um evangelista associado e deixa Deus agir através de você e através do programa Falando ao Coração. Agradeço a Deus por todos vocês que atenderam ontem o nosso apelo e se tornaram evangelistas associados. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de todos vocês. Amém. Eu quero aqui apresentar aqui alguns nomes de algumas cidades que estão colocando aqui, que as pessoas estão ligando para colocar os nomes no altar da intercessão. E eu quero relatar aqui o nome dessas cidades, porque tem muitas ligações. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Manaus, Santa Bárbara de Goiás, Senador de Canedo em Goiás, Aragoiânia, São Paulo, tem muita coisa aqui, né? Temos aqui Palmas, no Tocantins, Rio Grande do Norte, Natal, Trindade, Goiás, João Pessoa, na Paraíba, Paulista, em Pernambuco, e assim a lista aqui, a relação é grande, é extensa. Temos também as pessoas que ligaram de Uberlândia, de Araguari, Araguari e Tuiutaba. Essas são as cidades em que as pessoas estão ligando ou que já ligaram para colocar o nome no altar da intercessão. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. E eu pergunto a você, você já ligou? Já colocou o seu nome no altar da intercessão? Não fez ainda? Então faça, ainda dá tempo. Nós já vamos para a ministração da mensagem, mas há tempo para você ligar. É só ligar agora, colocar o nome no altar da intercessão, 0300 3131 601 ou DDD 62 3221 0000. Liga, correndo, coloca o nome no altar da intercessão, que nós vamos ministrar esta mensagem ao seu coração e depois da mensagem eu oro com você no altar da intercessão. Vamos à mensagem? Livro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Mensagem do Palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Onde Jesus chegava, a multidão apertava, a multidão queria ouvi-lo. Porque Jesus tinha uma palavra de vida, Jesus tinha a palavra de fé, Jesus tinha uma palavra de esperança. Muitas vezes eu fico me perguntando por que é que as pessoas gostam tanto de ver coisas ruins? Por que é que as pessoas têm tanta curiosidade de ver a desgraça na vida dos outros? Quando nós vemos aí o que está acontecendo de coisas ruins que tem passado e vocês têm assistido, é uma calamidade. Coisas imorais, coisas amorais, coisas que falam de destruição de casa, destruição de família, destruição de valores, destruição de princípios, destruição de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Vai no contrário, vai na contramão daquilo que a palavra do Senhor fala, daquilo que nós temos pregado. E é incrível ver, e é incrível saber como as pessoas gostam de ver essas coisas que não trazem nada de bom. Coisas que não edificam, coisas que não ajuntam, mas espalham. E eu vi até um artista falando algo que é muito sério. Eu vi ele falando com muita lucidez algo que nós temos que pensar muito. 1 minuto de coisa ruim que você assiste, que coloca os seus filhos para assistir dentro da sua casa, na sua TV, estraga 1 ano de educação ou toda uma vida de educação que você tem dado aos seus filhos.
Então, cuidado. Se você tem o hábito de ver porcaria, coisas que não prestam, que não edificam, que não traz nada de bom para a sua casa e para a sua família, para você, cuidado, porque o seu filho pode estar pegando, absorvendo e amanhã isso vai te ser cobrado. Muito caro, por sinal. Jesus, as pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Onde Jesus estava, tinha tumulto de gente. Porque Jesus tinha a palavra de vida, palavra de esperança, palavra de conforto. Jesus tinha a palavra de salvação. E Jesus estava naquele lugar e a multidão era muito grande. Quando ele olhou para o seu lado, ele viu que haviam dois barcos. E aqueles homens que estavam naquele barco, haviam descido do barco e estavam lavando as redes. E eles estavam lavando as redes meio que decepcionados, ou decepcionados mesmo. Porque naquela noite eles haviam pescado, trabalhado a noite inteira. E eles não haviam pegado nada. E Jesus disse para eles, entre no barco. Jesus pegou um barco daquele emprestado primeiro e foi para o mar, para de lá se comunicar com as pessoas. E dali Jesus falou a palavra, pregou a palavra, ensinou aquelas pessoas. E chegou a hora que Jesus retornou. E Jesus disse para eles, vai agora ao mar e lança as redes. Aqueles homens ficaram olhando para Jesus e um deles virou para Jesus, ainda não eram discípulos. Jesus começa a fazer os discípulos ali. E disse, Jesus, mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas mediante a sua palavra nós vamos lançar a rede. Aqueles homens estavam lavando as redes e lavar as redes fala de decepção, fala de desânimo. Lavar as redes fala de voltar, de recuar no projeto que Deus tem para você. Muitas vezes você está exatamente como esses dois discípulos, tentando a noite inteira. Você está tentando há anos. E você resolveu que você vai agora lavar as redes. Porque não deu resultado a sua pesca. Não deu resultado a sua luta. Você não conseguiu atingir os seus objetivos. E talvez você tenha pensado, eu não consigo mais reverter esta situação. Eu não consigo mais trazer de volta o meu filho. Eu não consigo mais restaurar o meu casamento. Eu luto há 20, 30, 10 anos, 5 anos. Mas eu estou perdendo a esperança. Lavar as redes fala de recuar diante daquilo que você está fazendo. E eu estou falando para milhares de pessoas agora. E tenho certeza que muitas pessoas estão pensando seriamente em lavar as redes. E você tem dito, eu não suporto mais. Eu desisto. Eu não aguento mais esta situação. Eu quero te dizer que quando Jesus chega, a coisa muda de figura. Quando Jesus chega, o milagre acontece. E Jesus disse para eles, vai lá e lança as redes. E eles disseram, mediante a sua palavra, nós lançaremos. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que observar aquilo que a palavra de Deus diz. E aqueles discípulos, aqueles homens lançaram aquela rede. E aquela rede se encheu de peixe de maneira que eles não conseguiam puxar. E chamou os outros homens com outro barco, e os homens vieram e encheram os 2 barcos, e a palavra diz que os barcos vieram tão cheios que estava quase afundando. Aqueles homens estavam tentando sem Jesus. Não teve êxito. Não atingiram os objetivos. Talvez até hoje você está tentando sozinho. Está tentando sem Jesus. E sem Jesus você não vai conseguir. Você não vai vencer. Você não vai sair deste embaraço. Mas quando Jesus chegar, o milagre vai acontecer. E o que eu coloco para você é que Jesus está às portas do seu coração, batendo, dizendo, filho, eu quero entrar, eu quero te ajudar, eu quero resolver essa situação junto com você. Talvez seja o momento de você parar um pouquinho e dizer,
Jesus, mediante a sua palavra, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar recuperar o meu filho, vou tentar recuperar o meu casamento, vou recuperar a minha autoestima, vou recuperar a minha alegria, vou recuperar o meu coração. Jesus chega para você hoje e diz para você, lança as redes novamente, que agora o milagre vai acontecer. Sem Jesus você não conseguiu, mas com Jesus você vai conseguir. E com as minhas mãos ungidas eu quero abençoar a sua vida. Bendito e soberano Deus, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de te louvar nesta manhã, nesta hora, neste programa. Deus abençoe a vida de cada uma das pessoas que nos assistem nesta hora. Que elas possam receber do Senhor o alento, a graça e a força, ó Deus, para continuar lutando, para continuar tentando. E que, ó Deus, o Senhor dê a elas sabedoria, graça e entendimento. Abençoe-as, Pai, de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. Amém. Este programa é literalmente o programa que abençoa a família de todos vocês que nos assistem. E é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. E você? Você já ligou? Já colocou o seu nome no altar da intercessão? Não fez ainda? Então você tem a oportunidade de fazer isso agora. 0300 3131 601 ou DDD 62 3221 0000. Quero aqui deixar para vocês um convite muito especial. Convidá-los para participar conosco dos cultos que nós temos abençoados ali na nossa igreja. Nós teremos 2 cultos ungidos e abençoados no domingo. Domingo às 10 da manhã e domingo às 19 horas. Serão 2 cultos abençoadíssimos. Tenho certeza que em qualquer um deles que você for, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Culto de celebração, culto da família, culto em que você vai recarregar suas baterias para ter uma semana abençoada, vitoriosa e mais do que vencedora. Assim, fica aí o meu convite. Nós estamos localizados na Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno. Santuário Betel, comunhão e adoração. Você chegando ali para nos visitar, é só você dizer, olha, eu estou sendo convidado pelo pastor Welto, pelo pastor Gentil. Você vai chegar, vai ser muito bem recebido, vai receber ali um abraço, um cumprimento, e nós temos o privilégio de juntos cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que fica acomodado em casa, que não gosta de ir à igreja. Ali é o lugar da bênção, é o lugar da vitória, é o lugar que Deus decreta aquilo que Ele tem para todos nós, aquilo que Ele tem de melhor para mim e de melhor para você. Então, não fica aí em casa, se você pode ir à igreja, vá à igreja. Escolha um dia da semana, pelo menos um dia, e diga, esse dia eu vou tirar para cultuar o meu Senhor lá na igreja. E faça isso com fé, porque Deus vai te abençoar. As mãos do Senhor continuam estendidas para nos abençoar. Talvez você não consiga ir, aí é diferente, você tem a opção de ver os cultos através da internet, igrejabetel.com.br. Aí você clica lá em programação ao vivo e vê os cultos. Na quarta-feira, às 20 horas, estamos tendo a campanha Vencendo as Barreiras. E no domingo eu já te convidei. Você clica lá na internet. Ainda temos culto no sábado, às 19h30, para jovens e adolescentes. Temos na quinta-feira culto de libertação e você tem a oportunidade de escolher um desses horários, um desses cultos e participar conosco dessa programação abençoada e ungida. Quero compartilhar com vocês mais 2 testemunhos daquilo que Deus fez na vida de algumas pessoas através deste programa, Falando ao Coração. Sônia Regina Correia, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: ela estava com uma forte dor na coluna, não conseguia movimentar-se direito, e até as suas atividades diárias
estavam impossibilitadas de fazer. Ela fez a campanha dos salmos e orou no altar da intercessão, no altar da intercessão, pedindo a Deus a cura para aquela terrível dor. O Senhor abençoou que ela está completamente curada, fazendo todos os seus trabalhos e livre das dores. Que bênção, né? Que maravilha! Santo, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ela já recebeu várias bênçãos através do programa Falando ao Coração e diz que Deus tem operado maravilhas em sua vida através deste ministério. Irmã Sônia Regina, do Rio de Janeiro, Sônia Regina Correia, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, continue firme nos propósitos e nos caminhos do Senhor, que Ele sempre tem mais para te dar, sempre tem mais para fazer na sua vida. Parabéns pela sua bênção e pelo seu milagre. Maria Avais Ferreira, de Aparecida de Goiânia, diz o seguinte: sua filha e seu genro estavam desempregados, precisando muito de um trabalho, pois os compromissos estavam vencendo e eles sem condições para saná-los. Ela fez a campanha dos salmos, pedindo ao Senhor para agir em favor de sua filha e seu genro, pois estavam passando por um momento de grande dificuldade. O Senhor ouviu as suas orações e abençoou que eles conseguiram o trabalho. Estão agora empregados e felizes pela bênção recebida. Ela agradece a Deus por abençoar a sua família e agradece ao programa Falando ao Coração por levar todos os dias uma palavra de fé e alegria até a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a vida do seu filho, da sua filha, do seu genro, e que as bênçãos sejam constantes e abundantes. Assim nós profetizamos no nome de Jesus. Tem sido assim. Deus tem feito milagres, Deus tem operado maravilhas. Mas nós temos um preço. E o preço é alto para colocar este programa todo dia nas casas de vocês, todos os dias abençoando milhares de pessoas. Tem um custo, tem um preço para isso. E eu quero te convidar a ser um evangelista associado do programa ou uma evangelista associada do programa. Se você já é, quero convidar para você convidar mais pessoas para nos ajudar a fazer este programa, e Deus vai te abençoar de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira especial. Louvo e agradeço a Deus por todos vocês que já são evangelistas associados do programa, a vocês que atenderam ao meu convite ontem. Fica aqui a minha gratidão e quero te desejar que o Senhor Jesus esteja multiplicando cada dia mais as bênçãos dele sobre a sua vida. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel, a igreja que ama você. Estamos aqui para o último bloco deste programa e tenho ainda uma palavra que vai esclarecer algumas coisas a você e que talvez você já até ouviu, mas através desta palavra você pode ser ricamente abençoado, ricamente abençoada por Deus. Basta você crer. A palavra do Senhor diz muito claramente que se creres, verás a glória de Deus. Então nós vamos para a mensagem, mas ainda há tempo de vocês ligarem. Ligue agora. Ainda tem um tempinho. Agora o tempo está bem escasso, mas dá tempo de ligar. Liga agora, 0300 31 31 601 e coloca o seu nome no altar da intercessão, ou 3221 0000. É só ligar, colocar o nome no altar. Após a ministração desta mensagem, eu vou orar mais uma vez com você no altar da intercessão. Vamos à mensagem. Livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 17, versículo 12 diz: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol
se pôs. Esta mensagem é uma mensagem da trajetória do povo de Israel, que estava sendo conduzidos, liderados por Moisés. Chegaram em um determinado local por nome de Refidim. E eles estavam ali acampados. E de repente eles foram surpreendidos pelos inimigos. Foram surpreendidos por Amaleque. E quando eles perceberam que os inimigos estavam chegando, e o inimigo normalmente age realmente de surpresa, o inimigo procura agir para nos pegar desprecavidos, nos pegar desorganizados, fragilizados. Porque aí a gente passa a ser presa fácil se a gente estiver desorganizados. Por isso que nós temos que ter uma vida sincera, uma vida correta, uma vida reta diante de Deus. Porque sendo assim, nenhum inimigo pode te pegar desprevenido. Pode pegar você fragilizado. Porque a palavra diz que quando nós estamos firmes no Senhor Jesus, que nós estamos sentindo fortes, ou melhor, fracos, aí é que nós somos fortes. Porque é Ele quem nos fortalece. Mas o inimigo chegou. E Moisés chamou Josué e disse: Josué, arregimenta aí os homens. Arregimenta o exército e você vai lutar com os amalequitas. Eu, Arão e Ur vamos subir e vamos ficar em cima do monte, lá no cume. E lá de cima eu vou estender as mãos. Enquanto eu estiver com as mãos estendidas, você vai derrotar os amalequitas. E Josué, obediente como era, em toda a sua trajetória, nós não vamos ver Josué desobedecendo a voz do seu líder, hora nenhuma. Era um homem fantástico, era liderado, era servo, tanto é que ele, depois de Moisés, ele assumiu. Moisés passou o cajado para ele continuar liderando o povo, porque em tudo Josué foi aprovado. Tem pessoas que querem a aprovação sem primeiro ser aprovada. Não tem como você liderar, não tem como você determinar, se primeiro você não for liderado, se primeiro você não for trabalhado. Nós temos que ter um coração aberto para ser sinceros. Tem muita gente que está do lado do outro no trabalho, na igreja, na obra, mas trabalha contra. Está do lado, mas quer ver o outro afundando para que ele apareça. E não é assim que funciona. Todas as vezes que você for pedir as bênçãos de Deus para a sua vida, e se tem alguém na posição que você deseja chegar, você tem que dizer para Jesus o seguinte: Senhor, promova o meu amigo, promova o meu irmão, abençoe ele para que ele cresça mais. E ele crescendo mais, eu vou poder chegar onde ele está. Você nunca pode pensar em chegar na posição de alguém pisando nesta pessoa, passando por cima dessa pessoa, porque Deus não se agrada dessas atitudes. Mas Josué era servo, Josué servia, Josué arregimentou o exército, os homens de guerra, e foi lutar contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram para o monte. E a palavra diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia a batalha lá embaixo. Mas quando ele abaixava as mãos, o povo começava a ser derrotado. As mãos levantadas significam cobertura espiritual, cobertura de apoio para as nossas vidas. Você precisa de ter uma cobertura, você precisa de ter um apoio espiritual para que você tenha uma vida mais segura. Mas tem muita gente que fala: não, eu não preciso de ninguém não. Não preciso de líder, não preciso de pastor, não preciso de amigos para me dar ideias, opiniões, eu sou autossuficiente. Você está fadado, está fadada ao fracasso. Cobertura. Enquanto Moisés estava dando cobertura, o povo vencia. Mas Moisés já estava cansado, já estava mais velho. E a palavra diz que ele
os seus braços se cansavam e ele abaixava os braços. E quando ele abaixava os braços, por certo, Arão e Ur lá de cima, olhando aquela situação, falava: agora a situação não dá, nós estamos perdendo a batalha. E eles tiveram uma ideia. Eles pegaram uma pedra, colocaram no chão, Moisés sentou em cima daquela pedra, e os dois pegaram nas mãos de Moisés, um do lado e o outro do outro, e a palavra diz que eles levantaram as mãos de Moisés. E ali ele ficou com as mãos levantadas até o pôr do sol. E quando nós pegamos aqui o versículo de número 13, nós vamos ver a palavra dizendo: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Arão e Ur tiveram um papel importantíssimo de tudo isso. Eles perceberam que eles poderiam ajudar de alguma forma. Eles poderiam ser úteis de alguma forma. Eles pensaram: nós temos a possibilidade de ajudar aquele povo a lutar. Nós estamos vivendo um mundo muito individualista, onde nós vemos pessoas passando por lutas, por problemas, e nós não nos envolvemos. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero me envolver com essa situação. Pessoas egoístas, pessoas que acham que não precisam de ninguém para ser alguém na vida. E nós dependemos uns dos outros para que nós possamos fazer sucesso na vida. Não tem como fazer sucesso, não tem como ser bem-sucedido se a gente não tiver um coração aberto para ser ajudado e para ajudar alguém. Arão e Ur encontraram uma oportunidade de ajudar aquelas pessoas. Isso fala de unidade, de respeito, de companheirismo. Mas nós estamos vivendo em um tempo que não existe companheirismo. Existem pessoas querendo passar uma por cima das outras, querendo ser melhor que as outras, querendo se afirmar em cima de outras. E nós temos vivido um colapso social em função disso. Pessoas que se matam por nada, para se mostrar maior que o outro, mais forte que o outro. Pessoas que se separam, que se excluem, porque se sentem superiores, têm mais condição financeira. Como nós temos vivido isso? Quando nós pegamos o exemplo da cidade que nós vivemos, do bairro que nós vivemos, nós vamos ver isso claramente. São os órgãos governamentais, prefeitura, estado, governo federal, tentando fazer alguma coisa, e a pessoa come alguma coisa, pega o papel, joga no chão, joga o lixo no meio da rua, não ajuda com nada. Isso é problema da prefeitura, isso é problema do governo, isso é problema deles. E o individualismo é gigante. Nós vemos aí uma batalha acirrada, da saúde contra o mosquito da dengue. E todos os dias, quase, tem uma propaganda: cuidado com o mosquito da dengue, não deixem água parada, limpem seus reservatórios, eles servem para a proliferação do mosquito da dengue. Mas a pessoa olha e fala: não, isso aí não é comigo não, isso é problema deles. E aqueles papéis que vocês vão jogando nas ruas, onde vocês vivem e moram, vai se acumulando, porque não é só você que é mal educado. Tem outro mal educado para ser parceiro seu. Ele também joga o lixo na rua. Aquilo se acumula. Vai para dentro da boca de lobo. Aí a chuva vem, aí tem alagamento, aí fala: o povo, o prefeito, o governador. Eles têm responsabilidade também. Mas você pode dar a sua participação. Você pode dar a sua colaboração. Você pode fazer a sua parte. Nós vivemos em sociedade. Não custa nada fazer a sua parte. Não custa nada ser educado, ser cortês. Não custa nada você procurar ajudar. Deixa eu ajudar em alguma coisa. Deixa eu ser útil aqui em alguma coisa. Deixa eu ajudar a limpar essa cidade. Vamos jogar o lixo no lixo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos limpar a água aqui dos reservatórios. Não vamos ter espaço para o mosquito da dengue. Porque os ambulatórios, os hospitais, as UPAs vivem cheios e vão encher ainda mais, porque você não ajudou.
Arão e Ur falaram, nós temos condições de ajudar. Seguraram as mãos de Moisés. E a palavra diz que Moisés ficou até o pôr do sol com as mãos levantadas. E até o pôr do sol Josué venceu os inimigos lá embaixo. Mas era uma equipe. Era todo mundo trabalhando em prol, em função de uma vitória, de uma bênção. Não fica querendo trabalhar na contramão, contra aquilo que estão colocando para você. Vá junto, trabalha junto. Faça a sua parte. Segure na mão de alguém, deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer alguma coisa por você. Deus vai olhar para você e vai dizer, eu vou honrar, porque Ele está querendo fazer alguma coisa para ser útil na minha obra, na sociedade, onde Ele vive, no trabalho dEle. Mãos ungidas, e eu quero abençoar a sua vida no altar da intercessão. Oremos então ao Senhor. Bendito soberano Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra, que creram, ó Pai, que o Senhor vai fazer a diferença. Deus, que nós tenhamos um coração mais puro, Pai, mais voltado para ser servos, para abençoar a vida das pessoas. Tira todo o individualismo, todo o egoísmo, ó Pai. Que possamos ter um coração, ó Deus, mais, ó Deus, abrandados pela sua palavra. Que possamos ser colaboradores da sua obra, que possamos ajudar uns aos outros, Senhor. Tira o individualismo. Deus abençoe a vida das pessoas que ligaram, colocaram o nome no altar da intercessão, que necessitam de um milagre, que precisam de uma bênção. Abençoe a Deus de maneira poderosa e de maneira especial. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, prometendo voltar amanhã neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Um abraço ungido e fiquem na paz do Senhor Jesus. E digam todos comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.